Olá a todos e bem-vindos a mais uma conversa no podcast Ataque de Agora. Quero agradecer por estarem a acompanhar este projeto. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários ou sugestões para susana.desafiosminhavida@gmail.com. Na plataforma que estão a ouvir, peço para ativar as notificações e assim ser possível saber quando é que temos uma próxima conversa. Eu sou a Susana e o convidado de hoje é o José Cação. O José Cação foi animador sociocultural e instrutor de teatro. Quero agradecer ao José por ter aceitado o meu convite. Estamos aqui hoje a conversar. Obrigado e bem-vinda, José. Queria começar a perguntar como é que a taxia surgiu na tua vida? Pois é uma pergunta difícil, Ai, porque como é que não se... quero contar com as mais difíceis. Claro, mas como é que até que seja na minha vida? Digamos que devagarinho, sem avisar, surgiu, foi surgindo, de facto. Mas em criança, adolescência, adulto, Não, não, pelo contrário, eu sempre fui bastante dinâmico, muito, muito físico, portanto, tinha bom movimento, fui jogador de futebol, treinava imenso. Não sei, acho que surgiu de facto lentamente, sem avisar. eh, tinha mais ou menos que idade quando foi diagnosticado. Diagnosticado tinha pai 40 anos, penso eu. Foi em 2009, foi diagnosticado. Mas em 2008 eu jogava futebol e também em 2005, pronto, tentando apontar mais ou menos a data, porque eu sou muito mau com datas e com tempo. Assim, mais ou menos, mais Mas coisa, menos coisa. em 2005 eu lembro-me que estava num curso de teatro e educação e tinha dança e na altura lembro-me que para fazer uma roda, pronto, já tinha problemas de controle de movimentos. Senti que de facto alguma coisa se passava comigo em 2005. E Foi depois também, quando surgiu o sintoma maior, digamos assim. sim, quando surgiram os sintomas maiores, pá, penso que em 2008 foi de facto o sinal que me chamou mais a atenção foi que eu jogava futebol e tínhamos um grupo e, que através de uma associação íamos alugar um pavilhão e jogávamos futsal. Eu lembro-me que em determinada altura a bola passava-me por baixo do pé. Quando eu ia parar a bola passava por mim e eu não sabia que as pessoas sabem que ia e pronto. E de facto eu pensava que era por falta de preparação ou qualquer coisa, falta de treino, mas não era. Tempo de criança e na adolescência foi praticamente como as outras crianças.
normais, escola e tudo mais, Sim, amizades. sim, eu acho que eu era uma criança privilegiada porque de facto tinha corria imenso, era tipo super-homem, Ah, tinha de facto umas capacidades eh, físicas muito boas, tinha bons reflexos e tudo mais. Tanto que eu gostava de seguir desporto. Em ah, determinada altura da minha vida, pensei em ser professor de educação física, porque tinha, tinha facilidade com todos os esportes, era multifacetado, tinha de facto bom, bom, tinha boas capacidades para ser. sim. E na família do José, mas alguém teve ataque ou tem, ou só foi o José? O meu pai, Ah, teve então já acontecia. o meu pai e a irmã, Ah, minha ok. tia. Então viveu já a realidade de pessoas com ataque quando era novo. Vivi, de facto, pronto, embora não compreendesse também, e hoje em dia sinto que, de facto, também não compreendi totalmente, Pois, porque na altura os médicos diziam que o meu pai tinha uma doença crónica do sistema nervoso central, ah, ainda não tinha sido diagnosticado ataque de Machado. E, e de facto, mas eu lembro-me que na altura fizemos testes ao sangue e ah, enviámos para a Alemanha ou assim uma coisa qualquer. não, E por depois favor. nunca mais falámos sobre isso. Ah, já foi algum tempo também, era outros tempos, não havia tanta informação. Claro. Ah, o José falou que a ataque e depois não apanhou desprevenido, mas já era professor, já, já Eu trabalhava, não, porque eu nunca fui professor, só fui professor no estágio, porque trabalhei eu de professor. trabalhei numa escola, mas fiz um curso superior de teatro e educação, Tá mas bom? como trabalhador estudante e Sim, trabalhava na escola, era assistente, eh, assistente operacional, sim. agora acho que tem este nome, porque na altura tinha outros nomes. E eu era encarregado de assistente de ação educativa, Sim. era encarregado pessoal, era assim uma coisa, Ah, encarregado de assistentes de ação educativa. eu Só trabalhava numa escola. assim, Ok. e de facto a educação sempre me tocou e por esse facto, pronto, decidi continuar a estudar teatro porque era uma forma de eu acho que exercitar muita coisa e pareceu-me muito interessante. De Mas facto, chegou a fazer alguma peça, uma interpretação. fiz, fiz várias, eh, Bom, fiz antes de ter a taxia e com a taxi e até 2014. não foi bom. Até 2024. Cara, o tempo passa É depressa. verdade. E foi essa experiência no teatro.
tendo ataque, sim. É, eu curiosamente, há uma peça que eu lembrei-me imenso, que chamava-se A Nossa Floresta. E curiosamente, eu tenho movimentos e eu lembro-me de alguns ensaios em que eu rio comigo próprio, Pois. porque os movimentos que eu fazia eram de facto problemáticos e, e pronto, e sincopados pronto, não eram naturais. Sim. E de facto, tive algumas peripécias com essa peça, porque eu andava sempre a correr e houve alturas em que não tinha, em que saía do palco a correr e depois tinha que parar logo a seguir a sair do palco. E havia palcos que não tinham só cortinas, Sim. paredes, eram cortinas, e eu chegava a correr e depois tinha que parar. Tinha que Hum. parar na cortina e era complicado porque às vezes parava só mais à frente e abanava. Era com- Não havia travões. Pois, era, pronto, era complicado porque por vezes havia a sensação de queda e não caía, é claro, Pois. mas era, Foi bons tempos, José. pois, de facto, eu fiz curiosamente, tentei fazer ainda com uma bengala, ainda fiz um espetáculo em Ponte de Mora, curiosamente era, pronto, estava-se mais ou menos ao personagem, a bengala, que era o seu Roçan, da, Também era, não há problema, sim. Pode ser que eu tenha que pôr também. daqui a pouco, talvez, Às vezes, quando queremos muito de lembrar de uma coisa, é quando não nos lembramos mesmo dela. claro, mas isto é muito natural, acontece muitas vezes. Mas E, o teatro é adaptável, é? Pode se tornar acessível. E posso perguntar porquê que parou? porque de facto eu não conseguia, senti que não conseguia fazer, porque o teatro, como eu sentia, era muito físico. Ok. E de facto, eu, quando não sentir as coisas fisicamente, pronto, é complicado, é muito negativo. Eh, Por- eu cheguei a fazer também uns workshops para crianças e também decidi que de facto, Foi tão giro. pois, mas de facto eu senti que tinha que ter liberdade para poder ensinar, liberdade Ok. de movimentos, liberdade na voz. É que tudo o que é importante que eu sinto no teatro, eu tenho problemas, porque a questão da voz é muito complicada. Mas o José até tem uma boa projeção de voz e percebe-se ainda. Pois talvez seja porque por esse motivo, talvez seja por eu ter feito teatro, talvez que ainda restam algumas teorias, E algumas até que acho que podemos chamar assim. E também, também desistiu do ensino. claro,
Pois, Hum. teve mesmo que ser, teve mesmo que ser, porque exatamente como eu fiquei reformado do meu trabalho, bem, Ah, de sim. condições para trabalhar numa escola, acho que não tinha condições para trabalhar no ensino. Porque hoje em dia, cadeira de rodas já vai quase em todo lado, se o lugar for acessível. Claro, mas isso, eu tenho uma ataxia muito complicada, porque isto é uma ataxia que de facto acarretam vários problemas. Sim, a Problemas, taxia tem efeitos secundários, digamos assim. claro, é mais uma doença que propriamente só ataxia é degenerativa. É o problema. E como é que foi a passagem para a cadeira de rodas? Porque há muita gente não quer, tem essa dificuldade. Não, eu não tenho problemas com isso. Problemas de orgulho e de dizer que não me sinto bem ou que me sinto bem. Não tenho problemas desses, porque de facto ser doente é uma condição, é uma condição. E porque tem liberdade, porque o José apanha comboios para ir para Lisboa, por exemplo. Eu fiquei impressionada, sozinho. Claro, aparentemente fácil, mas é claro que tem as suas dificuldades. Mas logicamente que eu tenho dificuldades. eh, Mas facilita isso. Estando a viver sozinho, desde a alimentação, ao deitar-me, ao vestir-me, tenho dificuldades, é claro. Agora, são dificuldades ultrapassáveis. Mas o José tem uma assistente pessoal que lhe ajuda. Como é que é isso? Como é que eh, adquiriu a assistência social? Isso Ah, é importante, isso não é importante? Vamos um pouco mais nisso. sim, a assistente pessoal veio numa perspectiva também de ter alguma autonomia e não ser, como é que é dizer, eu estava para ser institucionalizado, Ah, ok. estava para ser durante pelo menos 2 meses ou 3, o que era positivo, que eu acho que era positivo, porque eu estava para ser institucionalizado na, na clínica de, ainda por cima, eu acho que é uma excelente clínica, que é a clínica de risco pais. Ah, sim, conheci lá Então, na, na clínica é centro sim, sim, de Centro Médico de Medicina e de Reabilitação. reabilitação, exatamente. Eu estive lá durante alguns meses. Foi lá que eu comecei também a comer. Tem lá ótimos profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. E o ambiente é muito seguro. Digamos que ali está-se bem. Não sei que outra forma que dizer. Eh, Mas é outra coisa, é contacto com outras pessoas, é trabalhar, é diferente. Então, como E é que é o dia a dia do José? está como Como é o dia a dia? no dia a dia. Terapias, fisioterapia, como...
Hoje, por exemplo, tenho fisioterapia, levanto-me, faço a barba Oh, quando, quando, quando está grande, porque isto é uma sim. seca danada de fazer a barba, fogo, mas tem que Porque ser, é preciso uma coordenação mestre e agilidade. claro, é uma dose. Tudo tem o seu quê de dificuldade, seu Sim, grau de dificuldade, mas não podemos ver isso como uma impossibilidade, porque senão então parava tudo. já. Parava e, de facto, essa institucionalização, essa institucionalização acabava por ser uma coisa real, não quer dizer que não seja real, mas ainda vai demorar um tempo. Eu sei que não há outra solução, de facto, porque vou acabar por ser institucionalizado na medida que isto pronto, tem tendência a acabar a ser a cadeira de rodas da cama. Não, não vamos pensar já nisso. Ainda falta muito. Até agora, faz a Claro, parabéns ainda. claro. Mas eu penso sempre em mobilidade até qualidade de vida até ao fim. Eu penso sempre nisso. Então, estava-me a dizer que faz fisioterapia todos os dias, semana, dia sim, dia não. Pois, mas isso é um problema, porque de facto é um problema grave que eu penso em mim e penso nas outras pessoas com os mesmos problemas. De facto, a questão da fisioterapia em ambulatório é uma complicação. É muito difícil porque nós não temos prioridade nenhuma e devíamos ter um grau de prioridade, porque, além disso, porque dizem que, segundo dizem os entendidos, é que isto é uma doença sem cura e sem cura, sem medicamentos, Por enquanto, e, e que a fisioterapia é a única forma de atrasar a sua progressão. exato, sim. E se dizem isso, é uma responsabilidade muito grande que estão a tomar, porque de facto depois nada acontece em conformidade, porque sendo a única forma que nós temos de atrasar a progressão dessa doença, então onde é que está, onde é que está essa fisioterapia? Onde é que Pois está? É que, há um limite da sua segurança social. é que a segurança social pode não ter culpa, mas de facto nós é que não temos culpa. Alguém de certeza absoluta que deve ser responsabilizado. Depois estou a perceber. Sim, fisioterapia, o movimento não parar, vai atrasando os sintomas da doença. Eu não tenho doença, mas tendo ataxia como sintoma, já o mês ao bem que eu estou parada, eu sinto mais dificuldades. Por isso, quando mais uma pessoa com doença que vai degenerando. Sim, agora com o frio, Pois, por sim, vezes não tenho nada para fazer e só me apetece estar na cama, mas não posso estar na cama porque
porque isso é dar oportunidade a que a doença vença. É claro, Tinha talvez, tinha uma enfermeira que me dizia muitas vezes que a calma traz doenças. claro, Por isso, percebo. É, então, mas faz fisioterapia, não teve terapia da fala, nem ocupacional. não, não Qual tem. é o hobby do José para se divertir? Eu gosto. eh, Quer Mais dizer, uma pergunta difícil. pois, porque, porque eu não tenho. Quer dizer, quando há o Festival de Teatro aqui em Montemor, é claro que pronto, é um hobby. Eu gosto Claro, de ver espetáculos. Eh, Quando há teatro, quando há. Parece-me, estou-me a lembrar agora de uma coisa. Estou-me a lembrar que houve alguém que disse que dia 30 de dezembro me convidava para eu ir ao teatro. 30 de dezembro. ah, E esqueceram-se. quer dizer, eu também me esqueci, porque senão era eu que não lembrava. E por isso, ah, pronto, como não posso ver muita vez ao teatro, é claro que a única coisa sei lá, que me prende é a televisão. Pois, E lerei a vista, então está boa, já está a ficar afetada. Quanto é que a vista? pois a vista tem os seus problemas porque só vejo parcialmente, vejo só da vista esquerda, porque da vista direita tenho um glaucoma, pelos vistos. Pelos vistos porque já tive uma catarata na vista direita e eu tinha 27 anos, oh caramba. Tão Então eu novo, mirava tão novo e com uma catarata, mas como é que isso aconteceu? pois, E eu não sei, é claro que eu não sabia. pois, Sei lá se tinha batido isto alguma coisa, ou a minha vida era tão agitada, sabia lá que tinham feito, se tinha, pronto, e os médicos, pelos, pelos vistos, também sabiam ainda menos, porque fui operado a uma catarata e a seguir fiquei a ser visto em uveites, porque tinha uveites, tinha ok, inchaços, não sei onde, tinha inchaços na menina do olho, sei lá, não sei. sim. Diziam Quando que, eu pedi, dificulta a visão. claro, e essas Não, uveites, então para perguntar porque se calhar qual gostava a ler, ia ser também um bom passatempo. claro, e isso foi das dificuldades, porque eu quando esta vista sempre teve problemas e eu para ler era complicado. Pois, Eu com óculos e tinha que fazer um esforço terrível para ver as letras, era difícil. Peças de teatro e peças que eu li, porque pois era, tinha que decorar as falas e a postura e tudo mais. Tinha também dava trabalho, não é só ler e pronto. claro, por isso é que o teatro é exigente, não é que dá cá aquela palha, não é tão simples quanto isso. São simples, são bons atores e os bons atores têm uma dose de talento e outra
de inspiração. Mas toda a gente pode ser ator no teatro ou tem que nascer com aquele dom. Qual é a opinião do José? Eu acho que pode nascer com o dom para fazer teatro, mas de facto existem elementos fundamentais que devem ser ajustados depois, porque essa pessoa pode nascer com eles, é claro, mas sabê-los utilizar depois. eh, E tu perguntar porque tu agora a estudar teatro uma vez por semana. Eu sei que uma das técnicas é ouvir o outro ator, ou outro representante que nem toda a gente tem essa capacidade de ouvir. claro, é, é importante ouvir para fazer contracena e ouvir de facto é importante para poder responder na altura correta, como na vida real. Pois é. Sim, e pelo que eu tenho visto, o teatro merece muito à realidade, que não se ouve o próximo, a pessoa, e as pessoas também esquecem de pouco de quem são, para estar no teatro e serem a pessoa, serem um ator, e para poder representar os cinco sentidos. Esperando estar a cometer nenhum erro. Claro, penso que o teatro tem a capacidade de ser muito vasto e há muitas formas de ver teatro. E o teatro tem muitas formas de ser visto, e de ser lido e de ser sentido, porque de facto não há só um teatro, existem teatros, ou seja, formas de representação. eh, Sim. Há por, várias vertentes, áreas, né? por Por isso, exemplo, o que estamos a aprender é o teatro de improviso. Para, porque é um pouco difícil decorar texto, mas também é difícil, não é lá chegar e já está. Não. Mas há várias vertentes de teatro e eu pensava que não era só lá chegar e dizer algumas coisas e já estava feito. Mas não. claro, esse teatro de improviso, então deve ser, deve ser tem muito a ver com a bagagem de cada ator, de cada ser humano. Acho que a bagagem, tudo aquilo que se ouviu ao longo dos tempos, que se tem na memória, tudo isso é importante para poder interagir. Pois, eh, mas eu não tinha essa noção. Quando eu comecei é que eu vi que era um bocadinho mais complexo do que eu esperava. Por isso também acredito que quem esteja a ensinar tenha que ter essa liberdade para transmitir os conhecimentos. Não é, por exemplo, como português e matemática é aquilo e pronto. Não? Claro, é necessário, é necessário transmitir conhecimentos e de facto, eh, há uma coisa muito
interessante no teatro que eu descobri foi de facto eh, estar atento às questões que se colocam, nos coloca de facto os personagens, que a essência do teatro todo, a questão global de uma peça, a ideia geral de uma peça e a ideia de uma fala de um personagem é de facto é valorizante porque tudo tem importância. Isso é verdade. Né? Qual é o maior desafio para o José nos últimos tempos? Olha, uma pergunta difícil. Eu não queria fazer perguntas difíceis. À próxima temos que ensaiar. Eu acho que eu acho que é mesmo acho que é mesmo o, a relação com as pessoas, acho que é muito difícil. Torna-se difícil, não porque eu queira, mas porque a doença provoca um. Mas está-se a referir aos comentários das outras pessoas ou de conseguir ir com os amigos a algum sítio? Não, eu sou muito introspectivo, eu não ouço comentários. Não ouço comentários das pessoas, mas não preciso ouvir comentários para saber Sim, é verdade. qual Às é, vezes um olhar diz muito. Sim. qual a dificuldade que posso, pode ter, por vezes a ausência de certas pessoas transmite-me algum conhecimento, embora haja uma possibilidade, uma margem de engano, mas se existem pessoas que não aparecem regularmente, algum problema existe Sim. e desapareciam. Porque é que não aparecem? Porque é que deixaram de aparecer? Pois é, vida a vida vai sendo, querendo também obstáculo para as outras pessoas e tempo passa e às vezes não dá para tudo. Claro. Bom, então eu sei que também já terminar, não quero uma sauda mais o José. Tem alguma sugestão, comentário que queira deixar para quem nos esteja a ouvir? Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que de facto é complicado porque nós por vezes eu faço esse exercício que é colocar no lugar do outro. Sim, paciência. E, e de facto é difícil. É difícil também estar no lugar da outra pessoa. E pronto, eu faço, eh, corro riscos, porque por vezes pode falhar um pé ou posso ou desequilibrar-me ou cair, ou caramba, pode acontecer, embora eu esteja seguro que não acontece, porque, porque de facto é uma realidade
é que as quedas, o risco de queda diminuiu desde que eu passei para a cadeira e desde que tive consciência, de facto, é problemático o risco de queda e, e atendendo às mazelas, às fraturas, sim. pronto, com as feridas que nós temos, com as quedas que nós damos, não consigo lembrar. Ok, mas ficam as feridas. Com as feridas, de facto, suturadas, é o mais parecido que eu tenho da forma real daquilo que eu queria dizer. Com as feridas suturadas que nós temos, que provam que, de facto, já lá vai pior, o risco de queda Sim. existe menos, eh, porque as cicatrizes, exatamente, cicatrizes, caramba. Sim. É, pois. As cicatrizes dizem que realmente o tempo todo de queda já lá vai, Sim. porque eu já caí muitas vezes, já tenho muitas cicatrizes. E agora não tenho. E de facto, porque, porque caio menos vezes, acontece e eu continuo a fazer as mesmas coisas. E Continuo com as vai às mesmas compras, está com os amigos, vai para Lisboa, vai ao almoço, jantar, continua. coisas. Mas o risco maior é o de estar com as pessoas tem outra dimensão. É redimensionado ah, o ter com as outras pessoas é importante, mas nós para estarmos ali tivemos também que fazer outro processo. Logística, digamos assim. Claro, essa logística por vezes é que impede, Sim. impede E por sempre a nossa o convívio, digamos assim, o poder fazer mais. porque eu costumava me deslocar sozinho e há até Montemor. Eu vivo a 5 km de Montemor. É boa estrada, conseguia Ah, tomar um café todos os dias a Montemor. E já chegava a um sítio, um cafezinho onde tinha estacionava o carro e saía do carro e conduziu, quanto é que fez? Chegou a conduzir. moletas até à esplanada e ficava aí e assim vinha a senhora e trazia-me um café Sim. tranquilo. Aí, pronto, eu mexi e fiz isto ainda durante os anos, até que uma vez me desequilibrei e curiosamente fui ao chão com o joelho e fiz sangue no joelho. E eu sentei-me lá outra vez, porque curiosamente estava a chegar, mas sentei-me para me levantar novamente, porque comecei a sangrar Sim. e de facto não me estava a sentir bem. Ela disse-me que se passa a sangrar e tudo mais. E, então saí e se calhar foi das vezes em que eu achei que para mim as muletas não eram seguras. Pois, exato. E foi a partir daí que eu fui para a cadeira. Então, mas chegou a conduzir, o José? Eu continuo a conduzir, Ah, continuo boa. a conduzir, só que estou limitado porque canso-me imenso e
tenho que meter a cadeira no porta-bagagens e Pois é, tal coisa logística toda, gasta mais que por isso pois, é que basta a ideia de sair de casa. Ok, quando tenho assim pessoal é uma, uma falta de ar fresco, porque ajuda-me nesse processo. É óbvio que as atribuições da assistente pessoal houve agora o Diário da República, acho que é uma questão que eu também tenho que ver, mas a questão fundamentalmente, pronto, eu tenho assistência domiciliária sim, de, de um quadro de terceira idade que vem dar a comida, trazer a comida, porque eu só faço comida quando para compor alguma coisa, porque sim, eu tenho almoço e, e sobretudo a sopa que é do almoço, eu não como almoço, porque é muita comida. E então pois só. um prato e à noite como uma sopa. E pronto, é suficiente. Embora também, Mas é desculpa, mas é uma associação que disponibiliza esses serviços ou é o José que tem que pagar, digamos assim? claro, tenho que pagar, é lógico, mas depois tenho, sou reembolsado Ah, pela ADSE. Eles reembolsam pois, exato. parte do que é cobrado pela associação. Sim. Pronto, quer dizer que a partida não é por aí. Desculpa a pergunta, só para eu eh, ficar esclarecido. Tem uma assistente pessoal e uma assistente domiciliária. Vai tudo mesmo. É, Desculpa lá, é que agora fiquei um bocado claro, confuso. existe também essas questões desenvolvidas pelo Mavi. Mavi tem a ver com o movimento que se criou Para a vida independente. para a vida independente, exatamente. Eh, e então perguntam se os, por exemplo, Centro Paroquial de Solidariedade Social que que me faz acesso domiciliária, podia também prestar assistente pessoal, Sim, um assistente pessoal. E é claro que eles também não têm pessoas exatamente com essa função. E se tivessem, isso também teria que ser pago, porque este assistente pessoal eu não pago ainda, porque inicialmente era um projeto piloto. sim. E acho que agora deixa-se de projeto piloto, mas continua a ser assegurado pela Segurança Social. Então Pois, fiz o pedido na Segurança Social. não, eu fiz um pedido no CAVI. Fui contactado por uma assistente social dos vistos pais, Sim, na altura em que estava lá a ficar e não fiquei, porque eu já tive dos vistos pais e de facto fiquei de uma vez por ano, ser internado lá e fazer de facto aqueles exercícios todos os diariamente, terapias, sim. ter aquela dinâmica toda que eles implementam ali, interessante com assistentes com auxiliar, com, com os terapeutas, Hum, depois ocupacionais e tudo.
mais e fisioterapeutas. De facto, é muito interessante. Eu estive lá e gostei. E não tem nada a Não, ver com nós, apesar de não ter sido aquilo que eu pensava que era no início. nada a ver com o palatório, porque, caramba, as saudades que eu tenho daquela piscina, daquele tanque. Sim. Eu, por acaso, quando lá estive, estavam sempre, muitas vezes, a greve. Então não cheguei a ir à piscina, porque havia greves. O que acontecia no meu tempo não eram greves, era mas diz que não malias que aconteciam Ah. a água imprópria, porque tinha apanhado um bicho e não sei o quê, e não sei quantos, não há a poder exigir água regularmente. Sim. E de facto, a água quando estava boa, pronto, tínhamos acesso, quando não estava, não tínhamos acesso. Mas eu lembro-me de uma vez que uma terapeuta, que curiosamente era fisioterapeuta, que me fez lá um movimento pelo pescoço. Eu estava a boiar completamente Ah, que giro. com aquelas coisas de água Boias, sim. e ela dar depois aquelas bananas, oh, caramba, estava a boiar e ela conduzia-me pelo pescoço. É uma boa sensação. Claro, sem dúvida, é ótimo, foi ótimo, mas nunca mais tive essa experiência, porque em ambulatório eu cheguei a pedir para fazer Sim. Hidroginástica. na piscina é Hidroterapia. hidroginástica, Ah, hidroterapia, sim, hidroterapia, hidroterapia, é isso, hidroterapia, hidroterapia, acho que é. bom, estamos mesmo já a passar o tempo. E, o que é que, resumindo a nossa conversa, ou tem mais alguma coisa a acrescentar para dizer? Acrescentar, Ou realçar? é, no, no fundo, o que eu quero é que toda a gente esteja confortável e atendendo que existem pessoas pelo mundo fora, por Portugal, que, que eu acho que ainda não sabem que têm ataxia. Acho que é cruel que isso possa acontecer. Eu acredito que acontece. Há casos sim que pessoas não têm, não sabem o dia connosco. Sim, Claro. felizmente sim. Ter E, um nome dá mais segurança. Pelo menos é isso no meu caso. e, e curiosamente há uns anos eu sempre fui um bocadinho do contra. Curiosamente há uns anos eu soube que veio a público, não sei como, não sei se foi na net, que eu tenho uns alertas de Machado Joseph. E de vez em quando há notícias sobre a Machado Joseph, e diziam-me. E então aquilo era sobre uma zona qualquer, Portugal, alguém publicou no jornal
que muitos familiares, é uma coisa que eu perdi, havia muitos familiares com a doença e que um já estava institucionalizado e que outro, e que outro não conseguia institucionalizar, institucionalizar, não conseguiam institucionalizar. Não sei, pronto, é porque há problemas, certeza que em Portugal profundo, certeza que há problemas e há muita iliteracia, penso eu, eh, nestes casos. Eu só espero é que nos centros de saúde todos os médicos saibam, saibam de facto que existem estes problemas e que as pessoas não têm culpa nenhuma. E peço para eles terem muita paciência, porque de facto é um trabalho, sem dúvida que importante, mas também, mas também, pronto, é difícil, porque apanha-se muita gente, muitos utentes, muitos Pois. doentes, muitas pessoas, Mas de a facto, Associação APAI também quer avançar com um projeto para dar para informar os profissionais de saúde da existência da ataxia. Também se este projeto for para a frente, vai ser também muito bom e um avanço. claro, acho que sim. Acho que é fundamental porque eu já me tenho lembrado quantos centros de saúde existem em Portugal. Quantos centros de saúde existem, pronto, é possível identificar os centros de saúde todos. É possível identificá-los todos. Ah, É um porque, trabalho demoroso e tudo, mas também acho mas, que vai ser possível. mas eu acho que hoje em dia todos os centros de saúde têm mail e pode ser. São 50, são 100, são 200, são 300, são os que forem. Exatamente. Agora é importante é que tenham Olá. informação que Eu, liga a gente. não podemos perder a esperança, porque também Claro, tanto a associação como outros profissionais de saúde estão a fazer com que a ataxia não seja só uma doença rara, não seja uma coisa que não se fala. Temos também ótimos profissionais a, a ajudar os doentes, desde investigadores, cientistas, neurologistas, etc. Por isso temos que pensar que vai ser possível. Pode não ser agora, mas também fizemos a nossa parte e contribuir para que o futuro seja um bocadinho melhor e com mais informação, como o José falou. sem Não, dúvida. espero não estar a ser muito otimista. Pois antes otimista que pessimista, porque geralmente eu sou pessimista e isso é muito mau. É muito mau porque infelizmente tem-me dado a razão. Ser pessimista tem-me dado a razão, por isso que eu não gosto de ter razão. Sobretudo quando sou pessimista relativamente a doenças, acho que temos de ter a esperança. Exatamente, e um foco num futuro melhor.
Se a gente tiver só a ver a doença desgraça, ficamos ainda mais pessimistas. Por mim, se comigo funciona assim, por isso é que tento ver para além da doença, para além das limitações, porque acredito que vamos ter no futuro melhor. Sim, sim, E assim terminamos esta conversa. claro. Se não tiver assim mais nada a acrescentar, Não. olha, mais uma vez agradeço, José, pelo tempo e disponibilidade de estar aqui a conversar comigo. Muito obrigado, José. Obrigado, eu. Eu tenho pena de facto não ser mais esclarecedor como eu gostava de ter sido. Mas foi, como o José diz, para a próxima vez vamos treinar e não vou fazer perguntas difíceis. Ok. Combinado? Então, olha, obrigado e até à próxima. Até a próxima. E assim foi mais uma conversa do podcast. Desta vez com o José Cação. Espero que tenham gostado da partilha que o José fez. Divulguem e partilhem para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Até a próxima conversa. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.